Eu só quero continuar nesse ponto de enfatizar um negócio que eu gostei, que o Flávio falou, com respeito a gente cuidar com os anacronismos, né? Quer dizer, se a gente cobra um tipo de percepção do Freud, um cara do final do século XIX, começo do século XX, cobra algumas objetividades, né, alguns cuidados técnicos, a gente pode cometer esse tipo de anacronismo, mas todo mundo está sujeito. Eu tenho esse medo também, ainda mais de abordar essa questão, por isso talvez assim é mais fácil eu falar do abstrato e do geral, então dos critérios dos filósofos, do que quando a gente desce para o caso específico. Eu acho, e aí, né, já que a gente pode omitir opinião também, junto com a apresentação, eu acho que ela não entra num caso claro de pseudociência. Porque a gente, no debate de demarcação, que é o meu viés, a gente consegue traçar casos claros, isso é verdade. Quer dizer, vamos supor que eu não tenho um único critério, e de fato me parece que esse é um paradoxo da discussão, não se tem um único critério, uma única definição em que todos os cientistas concordem. Isso não existe. Isso aí tu encontra só em livro didático e assim, por mais bem intencionado em alguns cientistas que cometem esse tipo de generalização. Você encontra o quê? A gente coloca, e eu estou aqui, né, pensando no, por exemplo, o critério do Máximo Piglucci, que é um filósofo americano de Nova York aí, que escreveu uma coletânea em 2013, tentando assim trazer de volta essa discussão, e é um dos autores que me animaram a debater isso. O que ele faz? Ele diz assim, a gente consegue ter casos claros, quer dizer, a gente coloca teoria evolucionista, a gente coloca física relativista, mecânica quântica, enfim, os casos, as teorias que a gente concorda, você consegue botar aqui, você consegue colocar no outro extremo, e meus amigos aí que gostam, não fiquem bravos comigo, astrologia, ufologia, quiromancia, sabe, essas coisas que não precisa de um grande treinamento científico ou de grandes discussões filosóficas para te dizer, olha, isso aí está num outro registro, está no registro da cultura, dos interesses, assim, das tradições, até mesmo de uma espécie de misto entre religião, mas não é ciência, tipo, não precisa disso, de muita sofisticação. Agora, entre esses extremos, há disputas importantes, né? Então, se a gente pega o critério do Popper, o Popper, ele como a Clarice falou, ele é o cara mais mencionado, primeiro porque ele faz a crítica à psicanálise. Ele vai escrever em 63 uma série de questões. Na verdade, assim, para quem conhece, quando era jovem, ele fala que ele tinha 3 teorias que deixaram ele muito impressionado, né? Relatividade, do Einstein, que estava nascendo foi testado em 1919, com aquele grande teste lá da questão da projeção da Lua e da dobra. Desculpa essa parte, eu não entendo. Você sabe o que eu estou falando, eu acho que a maioria sabe o que eu estou falando. O teste que seria crucial da relatividade. Aí tem o marxismo, uma espécie de marxismo vulgar, eu diria, que falava sobre teorias da história, né, uma teoria histórica do marxismo, e a psicanálise, que era a atmosfera de Viena, onde o Popper vivia. Então, o Popper conhecia, tinha contato, mas o que acontece? Uma coisa é o que ele diz, outra coisa é o que ele leu. A minha impressão, e eu não sou psicanalista, eu não tenho obrigação de defender a psicanálise, é simplesmente uma simpatia. Eu fico com a impressão que quando tu vai nos textos dele, você encontra algumas generalizações, inclusive correções dos críticos que vão vir na sequência. O Matheus falou ali do Grunwald. O Grunwald ele fez um estudo sistemático e vai fazer o que a gente chama de uma crítica filosófica à psicanálise. E quando ele faz isso, ele vai dizer que a psicanálise tem conceitos que ajustam teoria, o relato do psicólogo com a evidência. Ele vai dizer que o viés de confirmação é constante na chamada prova clínica, entre outras coisas. E é um calhamaço, assim, eu não vou desmentir para vocês dizer que eu li. Eu sei por alto, li algumas coisas, mas o Popper, voltando ao Popper, ele vai e aplica o critério dele. O que é o critério dele? Falseabilidade. Será a teoria científica, se e somente se você conseguir fazer uma previsão testável. E, uma vez que dê falso, você deve abandonar, porque essa é a atitude científica por excelência. Ele alegava que psicanalistas, a teoria psicanalista tinha essa propriedade lógica de ser infalciável, mas ele diz outra coisa também, ele fala que a teoria explica muito,
e que os psicanalistas não tem essa coisa de não aceitar a refutação, né? Só que aí ele vai dizer que os psicanalistas usam a estratégia de sempre ter uma explicação ad hoc, né? Uma explicação ao lado, assim, mas a piada, tá? Mas é tipo assim, cara, eu ganho, coroa, tu perde. É o que o pessoal fala aí nos textos, né? Só que tudo isso tem que ser cotejado com os textos originais, como o Flávio comentou. E nem sempre o Popper sai muito bem nessa jogada. Às vezes eu acho que é muito mais ele tentar exemplificar por uma questão de ele conhecer assim, o ethos da época, do que propriamente dele fazer um estudo sistemático. Ele faz uma leitura, até onde eu conheço, da interpretações dos sonhos, que aí ele faz uma leitura um pouco mais sofisticada, mas eu não sei se ele resiste a uma leitura lado a lado do texto freudiano e das críticas dele. Sem falar no próprio critério que tem problemas. O critério falsacionista não é aceito pela maioria dos filósofos e epistemólogos da ciência. O Popper nem é considerado digamos assim, o suprassumo da discussão. Ele é um autor importante e clássico, mas ele fica muito nesse espaço assim, de que ele já está um pouquinho no passado. Tá bom? Fala, Matheus. Só fazer um comentário. Não, porque eu acho interessante, né? Uma questão que eu acho que a gente pode perceber aqui no debate de alguma forma, que eu achei muito interessante que o Flávio levantou, né? É que a teoria freudiana, né, e a metapsicologia freudiana são uma das formas, né, da psicanálise, né? Existem outras psicanálises, claro que elas têm algo em comum, né? Porque senão não participariam, né, desse universo da psicanálise, né? Mas você teve o Freud, que foi o fundador, né, que trouxe essas ideias que impactaram os escritos, enfim, as pessoas que formaram posteriormente, né? Mas você tem o Freud, né? Você tem a escola britânica, né, de psicanálise, onde se destaca lá Melanie Klein, a própria Anna Freud, mesmo filha do Freud, dentre outros psicanalistas, como o próprio Winnicott, né? Você tem lá outros contribuidores posteriormente, né, que inclusive também participam de alguma forma da América do Norte, que é o André Green, por exemplo, né? E você traz uma série de questões, né, e uma série de outros questionamentos com isso, né? A psicanálise ela não se limita à psicanálise freudiana. E acho que a gente tem que... Uma coisa interessante da gente perceber de alguma forma, né, e acho que um dos sintomas disso, né, são as vacilações que o Freud faz no meio do texto, né, que é a dificuldade de achar um método para lidar com aquele objeto que de alguma forma ele estava tentando, né? E que era um objeto que não parecia, né, ser suficiente de ser tratado apenas por meio da fisiologia. Eu vou citar alguns trechos aqui do Freud que eu acho que pode ser interessante para a gente pensar essa questão. E acho que mostram, de alguma forma, essa dificuldade do Freud com o objeto dele, que a fisiologia na época não respondia, né? Então, no esboço da psicanálise, de 38, segue-se o seguinte, né? Aqueles que seguiram nossas considerações, só por interesse terapêutico, talvez nos deem as costas com menosprezo após essa confissão. Mas a terapia nos ocupa aqui unicamente na medida em que ela trabalha com meios psicológicos. No momento não temos outros. Talvez o futuro nos ensine a influir de forma direta, por meio de substâncias químicas específicas, sobre os volumes de energia e suas distribuições dentro do aparelho psíquico. Isso, inclusive, a gente poderia pensar se hoje, né, se o Freud estivesse aqui hoje, né, e tivesse escrevendo, estivesse em plena produção, se ele não estaria de fato interagindo com as outras ciências, né, como ele tentou na época, né? Então, acho que algo que inclusive, né, a gente tem que ter uma certa generosidade, né, hermenêutica com o Freud, né, é dessa dificuldade do objeto que ele estava tratando na época, né, e que é uma dificuldade que ele tenta, de alguma forma, superar, né, por meio, além de referências na literatura, além de referências, enfim, nas artes em geral, né, e além de referências na biologia, dentre outras ciências, né, de referência nas ciências naturais mesmo, né? O Freud estava tentando interagir com isso, ele estava tentando responder a isso de alguma forma. Mas também não acho que o debate deve se limitar a isso, porque teve muito desenvolvimento depois do Freud, né? Inclusive, citei aqui dois textos, inclusive o texto é do presidente da IPA, né, de um ex-presidente da IPA, que essa é uma das maiores organizações, né, internacionais de psicanálise que o próprio Freud fundou, e que acho que é muito interessante nesse sentido, né, de tentar mostrar como a psicanálise hoje interage com outras questões, interage com outras áreas, interage com outras ciências, não é uma ciência isolada de alguma forma, né? Não é uma ciência que, enfim, se baseia em pressupostos metafísicos, mas está ligada, né, ao corpo, né, está ligada à fisiologia, né, está ligada a outras questões. E agora, enfim, já penso nisso em relação ao Freud e não a outros psicanalistas que já abordam uma concepção menos ligada à fisiologia do que o próprio Freud abordava. Sobre o Freud,
Vou falar sobre Freud e sobre Popper. Sobre o Freud, a gente tem, acho que por toda a psicologia, acho que inclusive por parte de psicólogos que não são psicanalistas, uma tendência de endeusar muito Freud, de colocar ele sempre como se fosse o gênio, o Freud é o, né, o grande pai da psicanálise, e pensar sempre, Freud estava em outra época, e por isso, né, os erros dele têm que ser entendidos dessa maneira, mas ele cometeu certos erros que, inclusive para a época dele, já eram considerados problemáticos, né? Isso nós vemos na biografia do Frederick Crews, né, que investigou a vida do Freud, que viu que muitos dos casos clínicos com os quais ele lidou foram casos em que ele muitas vezes escreveu de uma maneira que não foi muito bem aquilo que aconteceu, então adulterou aquelas informações de certas maneiras que, tipo, é óbvio, mesmo naquela época, isso já não era uma coisa boa, uma coisa que poderia ser feita assim. Naquela época já existiam possibilidades de fazer estudos que fossem mais rigorosos cientificamente, mas mesmo assim ele teve uma aversão a fazer esse tipo de coisa, né? Ele tinha um incômodo com questões estatísticas, mesmo antes de ele começar a mexer com psicanálise, que ele fez outros tipos de estudos antes, era uma coisa que ele se incomodava, assim, então ele tinha capacidade de ter feito melhor e mesmo assim não fez. Não é uma questão só de, era outra época, então a gente não pode condená-lo por isso, né? E sobre Popper, Popper é um dos mais famosos nessa discussão, e é o que, infelizmente, muitas pessoas, na hora de tentar ver, né, um outro lado da psicanálise, tentar buscar quais são as contraprovas da psicanálise, as pessoas muitas vezes se prendem só ao Popper, como se Popper fosse tudo que há e é o ponto final. Só que isso a demarcação do Popper, ela é insuficiente. Eu acredito que a crítica que ele fez é uma boa crítica, mas o critério dele de demarcação, e somado com a visão de ciência dele, não são coisas muito boas, né? Nós temos outras possibilidades de demarcação muito mais sofisticadas do que a que Popper propôs. Eu acho que, de toda maneira, a crítica que ele fez de mostrar que a psicanálise tem esses problemas de sempre conseguir se esquivar das críticas e sempre conseguir ter uma explicação para todo e qualquer fenômeno, é uma crítica interessante, é uma crítica que eu acho que é uma crítica boa, mas a gente não pode confundir isso tudo, achar que Popper é tudo que tem, que a demarcação dele é a única que vai valer. Tipo, a melhor que vai valer, no caso, né? Bom, vamos lá. Eu acho que, assim, é importante ressaltar referente ao Freud, a própria variação que ele teve durante suas décadas de produção de teoria. É importante ressaltar, assim, que o Freud, no começo da sua carreira, ele tinha um papel muito voltado, sim, para a neurologia. Inclusive, tem um artigo muito bom de uma professora da Unifesp, que ele tenta fazer uma explicação do eu, né, que é do ego, misturando mais ou menos o que seria em pontos neurofisiológicos. Só que a questão é que percebe-se que, a partir do momento que as décadas dos tempos foram passando, o Freud ele se afastou cada vez mais da questão da cientificidade, até porque os próprios cientistas que estavam naquela época formando o ciclo de Viena com bastante influência, tinham um certo pé atrás com Freud já. E é interessante ressaltar que no início da carreira do Freud, ele escreveu um projeto que se chama Projeto para a Psicologia Científica, né? E, curiosamente, esse texto dele ele só foi publicado depois que ele morreu. E diz lenda, né, diz algumas lendas que, na verdade, falo lenda porque especula-se, que o Freud, inclusive, ele tentou simplesmente apagar esse texto da existência dele. Porque, justamente, ele tinha esse começo bastante científico, entre aspas, e depois ele foi se afastando. Há autores, há pessoas que dizem que o que aconteceu com Freud é uma questão de, naquela época, não tinha-se as ferramentas necessárias para se aprofundar, de fato, numa psicanálise mais científica, e também a questão de que talvez o sucesso foi subindo a cabeça do Freud.
Ele começou a fazer bastante sucesso em termos clínicos numa elite da época, e a partir disso ele fundou uma espécie de sociedade psicanalítica. Independente disso ou não, é importante ressaltar que, assim, vem depois outros psicanalistas, que nem eu falo, retornam à questão do Lacan, e diz que justamente não é função da psicanálise, não é questão da psicanálise ser uma ciência. E aí você encontra muito atualmente a questão de psicanalistas que tentam se aproximar mais dos construtos científicos, e tem psicanalistas que falam que não, essa não é a função da psicanálise e a gente não vai fazer isso. Por exemplo, mais ou menos, acho que foi na década, foi mais ou menos 2000, foi fundada a neuropsicanálise, que foi tentando juntar a questão da neurociência com a psicanálise. Isso gerou críticas de diversas formas, porque falam que não, psicanálise não conversa com neurociência, e tem psicanalista que fala, não, a gente quer tentar, sim, conversar a psicanálise com os achados científicos atuais. Então, tem que se levar em consideração essa questão no debate. Olá! Se você gosta desse canal, considere a possibilidade de apoiá-lo através do Padrim. Com apenas R$1 por mês, você já pode se tornar um apoiador. Todo o dinheiro arrecadado será reinvestido em melhorias na qualidade dos vídeos. Conto com sua ajuda. Saiba mais em padrim.com.br/ilomarinho.